Fala pessoal, beleza? Olha, pra tu que não sabe, meu convidado especial de hoje é filho de agricultores e trabalhou logo cedo ajudando o pai na roça, mas descobriu que sua grande paixão são os números. Formou-se no curso de administração, se especializou em administração financeira e agora em gestão pública. Supermercado O Baratão, no centro de Pombos. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões. Eu só podia estar falando do meu amigo Manassés Braz. Manassés, prazer ter você aqui, meu irmão. Vinícius, o prazer é todo meu, né? Eu agradeço a oportunidade da gente ter esse diálogo aqui, essa conversa. Muito obrigado. Maravilha, cara. Me diz uma coisa, você é natural da cidade de Pombos? Sim, Vinícius. Mas você é do sítio, da zona rural. Sua origem é de lá. Na verdade eu sou natural de Pombos, mas da zona rural, mais precisamente do sítio Areia Grande. Seus pais são agricultores? Meus pais são agricultores. Todos dois. Você, quando era criança, também ajudava teus pais lá na roça? Olha, Vinícius, como eu nasci na área rural, né? Meus pais sempre foram agricultores. Quando eu chego a um certo momento da minha vida, no início da adolescência, na adolescência, eu consegui, né, contribuir num processo da lida mesmo na agricultura com meus pais, sim. Eu estudava e também ajudava meus pais no plantio, na colheita, enfim, no que era possível, dentro das possibilidades. Mas eu fiz questão de perguntar, porque sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o Manassés, Manassés falava do orgulho que ele tinha, né, de ser filho de agricultores. Eu faço questão de enfatizar isso, Vinícius, né? Porque isso é muito bonito. Algumas pessoas, de repente, podem até ter vergonha de falar que veio da agricultura, que é filho de agricultores, mas no meu caso não, eu me orgulho de dizer que sou filho de agricultores. Maravilha. Qual era a maior dificuldade, velho? Aliás, qual era a maior alegria que se tinha? Porque assim, eu adoro zona rural, eu adoro sítio. Mas é bom. Sítio é muito bom, é muito gostoso, né? Qual era a maior alegria que você tinha na época que você morava no sítio? Assim, acho que o que eu lembro muito assim, da minha infância, da minha adolescência, a liberdade que nós tínhamos, né, de criar os animais, de ter lá, de colher, nos períodos festivos, da gente ter o milho verde, da gente ir lá na roça, lá. Então, é muito tudo legal, isso é muito gratificante, fica muito à vontade, sabe? E criança brincando em sítio. E os pais ficam mais tranquilos também, sabe? Não tem esse problema de ficar gritando, vem pra cá, menino, com esse cuidado todo, a gente tem uma certa liberdade, sabe? Todo mundo se conhecia, né, naquela coisa toda. Eu lembro que quando era criança, a gente ia passar as férias, a gente morava no sertão, mas as férias da gente ia passar no sítio. Aí, na época, o sertão é quente pra caramba. Na época de chuva, é muito frio. Principalmente à noite. A gente acordava de manhã, 5 horas da manhã, cara, pra pisar na lama. Vê que coisa... Mas criança adora fazer essas coisas, cara. Era muito bom. Tomar banho de rio. A alegria do sítio pra criança é essa, né? Eu fiz muito isso, cara. Ia pro açude, lá tem um açude lá vizinho que a gente, de onde eu morava. E eu ia com meus amigos, né, com meus irmãos, até mesmo com meus pais. Então chegava no final de semana, eu adorava chegar no final de semana, no sábado, domingo, pra fazer isso. Porque era coisa muito gostosa de fazer, entende? Se eu tivesse no sítio, talvez não tivesse numa situação dessa hoje. Provavelmente não, né? E qual era a maior dificuldade, cara, de morar no sítio, na zona rural? Vinícius, uma coisa que me marca muito, assim, de dificuldade quando eu era criança, quando eu morava na zona rural, era o acesso à educação, à escola. Sim. Eu tinha muita dificuldade de conseguir chegar, né? A escola que eu estudava, quando eu fazia os primeiros anos do ensino fundamental, ela ficava a quilômetros de onde eu morava. Então eu andava, assim, tipo, aproximadamente 1 hora e 20 para chegar na escola. Andando, a pé. Caramba! Aí às vezes eu ia com alguns colegas, outros dias eu ia sozinho. Eu tinha que atravessar um rio para chegar até lá. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias. E você morava em Areia Branca? Areia Grande. Areia Grande, Areia Grande. E estudava em que escola? Eu estudava numa escola, o nome da escola ainda hoje eu me lembro, era Moisés Pereira de Miranda. Ficava onde hoje é o fórum, ficava por trás do fórum, do outro lado do rio. Entendi. Ficava naquela região onde hoje é a Feira de Animais. Ah, sim. Ficava ali. E todos os dias era essa labuta? Era essa labuta. E andando, atravessava o rio, escola. Para voltar, atravessava o rio andando. Inclusive eu lembro que quando era período de chuvas, que o rio subia o nível, eu tinha dificuldade de conseguir chegar na escola, às vezes até faltava, né? E ficava muito assim, muito triste por não conseguir chegar na escola devido à questão de eu não conseguir passar no rio. Entendi. Mas cara, assim, isso marca muito, porque foi um momento difícil, assim, que eu tinha muita dificuldade, era nesse acesso, né, de conseguir chegar na escola. Entendi. Você fala tanto, cara, da educação, né? Você fala tanto da importância da educação e tal. Foi uma quebra meio que de paradigma essa questão, porque normalmente, claro, não é uma regra geral, mas normalmente, às vezes, o filho, ele segue as origens do pai, né? Você tinha tudo para seguir Você tem tudo para ser agricultor. Sim. E acabou... Como foi essa situação, essa transição
Porque você estudar, você acabou tendo que fazer o segundo grau aqui também e tal. Como é que foi essa transição? Não quero ser agricultor, quero viver outras experiências. Eu via meus pais, né? Eu me criei num cenário muito difícil, então num cenário muito humilde, na verdade, né? Eu tinha muita dificuldade. Eu sempre, assim, pensava desde criança como é que eu poderia fazer para quebrar aquela situação, para mudar o cenário, né? O meu cenário é o cenário da minha família. Então, eu enxergava na educação uma forma de transformar isso, de transformar a minha vida, de transformar a vida da minha família. Então, eu persisti muito e eu enxergava isso nitidamente. Tinha algumas pessoas que me incentivavam muito. Eu tinha uma tia, a esposa do meu tio. Qual é o nome dela? Dona Antônia, que ela hoje já é falecida, a mãe de Dário, a mãe de Aldenise, né? Que ela foi uma pessoa que me incentivou muito a aprender a ler nos primeiros anos da escola. Então ela sempre enfatizava muito, vai estudar que isso é bom, o seu futuro tem que vir a partir da escola. Então eu comecei a internalizar isso e entender que realmente era o meio que eu tinha para sair, era através da educação, de sobressair. Então foi aí que eu me apeguei, sabe, com toda a dificuldade de acesso, de comprar material escolar, de vestimentas, etc. Porque foi tudo muito difícil, era tudo muito limitado, mas eu não abria a mão desse objetivo meu. Isso eu tenho muito bem determinado desde o início. Mesmo tão jovem, mesmo tão criança assim, mas você tem essa visão. Tem essa visão porque meio que eu não tinha outra alternativa. Então eu enxergava na educação alternativa na minha saída, sabe? De ser uma pessoa formada, de ser uma pessoa que pudesse trabalhar em alguma coisa que me desse uma condições de vida melhor, sabe? Porque não que eu não gosto do fator dos meus pais serem agricultores, muito pelo contrário, eu era feliz também com eles, né, na zona rural. Mas eu queria ter uma qualidade de vida melhor, que naquele momento eu não tinha. Entendi. Entendeu? E você enxergou isso através da educação? Através da educação. Então, foi aí que foi o processo transformador, né? Foi o processo de educação mesmo, desse alto investimento que eu fiz em mim, essa busca de conhecimento para sobressair. Então foi aí e eu continuei, né? Essa trajetória. Você estudou no 11 até que série? Até o 8º ano. Até o 8º ano. 11 de Daí dezembro. você foi para o... Aí quando eu terminei o 8º ano, eu fui fazer o meu primeiro ano de ensino médio no Capitão, no Colégio de Estado aqui, na cidade. Você passou pelo CERTA. O CERTA foi para você um divisor de águas? Foi, eu posso considerar que sim. Eu falo que você fala do CERTA de uma experiência muito positiva, né? Foi na época que você estava no Capitão. Não. Eu ainda estava no 11 de dezembro, nos últimos anos, lá no 11 de dezembro, quando algumas pessoas que faziam parte do CERTA já passou divulgando nas salas de aula que estava abrindo um processo seletivo, né, para adolescentes formar novas turmas, né, no CERTA. Já tinha havido uma turma antes da minha e eu me interessei, me inscrevi, participei do processo seletivo, fui selecionado e comecei a fazer parte do curso de agente de desenvolvimento local. Então, eu passei lá aproximadamente um ano e pouco, mais ou menos, na formação onde eu estudava lá de manhã, né, a gente tinha aulas pela manhã, e era interessante porque tinha aulas lá uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e também nós tínhamos também um trabalho de campo que a gente exercia no nosso município, que era um estudo fazendo um diagnóstico sobre o nosso território. Certo. Isso era bem interessante, que a gente passava a conhecer melhor, se apropriar melhor do nosso município, da nossa região, vendo as potencialidades e os desafios. Então, dentro desse processo formativo, a gente viu várias questões, como direito de cidadania, direitos humanos, a questão do empreendedorismo, que foi uma coisa que me marcou muito, né, que foi um dos últimos módulos do processo formativo, a questão da agroecologia e etc. Então tinha vários módulos que a escola não trazia esse conhecimento para a gente, mas que o CERTA permitiu. O CERTA trouxe esse conhecimento de enriquecimento. Para mim foi um processo muito importante na vida. Eu considero isso como uma coisa muito marcante, assim, que foi primordial para o meu processo formativo, sabe? Maravilha. Me permitiu enxergar outras coisas, ter outra visão. E aí eu estudava paralelamente no CERTA e à tarde, aliás, pela manhã, e à noite eu estudava na escola no Capitão. Aí no ano seguinte eu já fui pro Capitão. Entendi. E continuou no CERTA? Foi, porque o CERTA eu fiquei num processo de transição entre um ano e outro. Entre o último ano do 11 de dezembro e o primeiro ano no Capitão, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito rico. E eu sei que você é muito dos movimentos sociais, né? Foi através do CERTA também que você se engajou nos movimentos sociais. Como é que foi? Então, foi a partir daí, né? Pelo CERTA ser uma entidade social, eu tomei gosto pela causa também, né? A gente bebe da fonte e acabou
sendo contagiado por ela. E a partir do certo eu comecei a me envolver em várias questões, inclusive aqui no município, por exemplo, eu participei dos processos de construção da Casa de Juventude, que foi uma política que foi criada no início. Os conselhos, Conselho da Criança e Adolescente, demais conselhos do município, não só aqui em Pombos, mas também em Glória, Lagoa do Itaenga e Feira Nova, que eram os municípios no certo tinham ação no momento, naquele período, né? A questão da luta pela criação de um conselho tutelar e diversas ações voltadas para dentro dos movimentos sociais. Então participei de vários ambientes informativos, conferências, seminários, etc. E foi um processo muito rico, muito bom. Maravilha. Mas, Manassés, é para brigar mesmo, para quebrar o pau, ou era mais uma questão de diálogo, para construção, como é que era? Não, era muito difícil, porque tem situação que se você não for para brigar, não sai não. Não consegue. Tem que ser muito firme, tem que estar muito empoderado daquilo que você vai falar, daquilo que você vai defender, né? Então, foram momentos muito difíceis, Vinícius, de construção. Então, hoje, algumas políticas que estão estabelecidas foram conquistadas a duras penas. Foram muito difíceis para serem conquistadas. Então, a gente tem uma trajetória muito legal aí. Massa. Eu sei disso. Depois dessa época, você decidiu ir para Recife. Então. Por que você decidiu ir para Recife? Qual o motivo? Você estava estudando ainda aqui, né? Tinha terminado certo, parece. Tinha terminado o processo de formação certa. E você decidiu ir embora para Recife. Por quê? O que foi que te motivou? Eu tinha terminado o primeiro ano do ensino médio e tinha concluído a formação certa, né? Foi um processo que me instigou muito, me motivou muito, me deixou muito enérgico. E eu ficava me questionando, e agora o que é que eu vou fazer? Né? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me tornar útil. Eu estava aí num processo dos 16 por 17 anos de idade, bem jovem ainda. E eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter autonomia, eu queria viver outras experiências. Né? E eu fui muito encorajado por esse processo formativo que eu tive. E, assim, eu tive essa experiência de passar, eu fui morar em Recife, fui morar com meu irmão, na verdade lá em Paulista. Né? Eu passei 2 anos por lá. E aí foi uma outra experiência diferenciada, porque aí eu fui trabalhar. Né? E foi tua primeira experiência de trabalho? Foi, minha primeira experiência de trabalho. E você foi trabalhar onde? Em que local? Eu fui trabalhar na padaria. Certo. Era padaria e supermercado. Onde eu tinha que acordar às 4h30 da manhã. Misericórdia. Meu Deus! Eu acordava às 4h30 da manhã, né? Mas só que eu não queria parar de estudar, sabe? Porque aquele entendimento desde o início de que a educação era que poderia me proporcionar algo de melhor, eu persistia, né? Então, quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar, eu pensei, não, mas eu não posso simplesmente trabalhar e não estudar. Né? Então eu acordava às 4 e pouca da manhã, 4h30 da manhã, ia trabalhar, às vezes trabalhava até 5, 6 da tarde, direto, trabalhava até mais que 12 horas por dia às vezes, e quando eu largava, eu ia para a escola à noite. Né? Eu largava às 10 horas da noite da escola. Caramba, cara, cansativo, rotina cansativa. Muito cansativo. E eu investi muito na minha educação nesse processo também, né? E aproveitei a oportunidade que eu estava ganhando dinheiro, tinha começado a trabalhar, né? E investi na minha educação, eu pagava a minha educação. Então você pagava a escola particular. Eu trabalhava durante o dia para pagar a escola à noite. E estudava, e era pesado, mas aí eu estudava, chegava no final de semana eu estudava ainda mais, às vezes entrava pela madrugada estudando para a prova. Então eu não abri mão disso. Agora, eu estou lembrando da situação aqui, o período que você trabalhou lá, assim, você nunca foi assaltado, né? Manassés guardava o dinheiro na meia por ladrão não pegar. É verdade. É verdade. Como que era isso, cara? Eu fiquei traumatizado, porque a gente dava muito de van, sabe, de Kombi lá. De onde eu morava para o local de trabalho. Então, parecia que já era uma coisa comum, cara. Quando eu largava do trabalho, que eu ia do trabalho para a escola, sempre entrava alguém na van ou na Kombi para assaltar. Aí o dinheiro que tu tinha... Aí quando a gente recebia na quinzena, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro e colocava dentro da meia. Colocava dentro do sapato. Entendi. Dentro da meia. Pisava em cima do dinheiro. Pisava em cima do dinheiro. E colocava R$5 no bolso, que era para pagar a passagem. Caso o maloqueiro quisesse algum dinheiro, eu dava os R$5. Então, assim, foi um processo também, para mim, interessante, de vivência de vida, de experiência de vida, entendeu? Entendi. Acabei tendo, assim... tendo algumas experiências. Caramba. Que não foram boas, mas vai enriquecendo o currículo, né? A pessoa fica mais experiente em assalto, né? Fica. Vai me assaltar, não, senhor, dá uma parte aqui, mas a outra tá debaixo do sapato. Porque nos primeiros você vai ter um mini infarto, depois você vai se acostumando. Se acostuma, fica menos, né? Entendi. Muito bom, estratégia boa, viu, pessoal? Você vai viajar, tá? Guardar dinheiro debaixo
exemplo da meia aí. Mas era porque eu comia, porque eu trabalhava a quinzena inteira e depois eu não queria perder meu dinheiro. Né? Com certeza. E no começo perdeu. Sim, cheguei a perder. Não tinha mãe ainda de guardar o dinheiro na meia, perdi a quinzena todinha. Perdia. Eita, de chorar, né? Cara, muito triste. Você acordar de 4h30 da manhã todos os dias e você ficar sem o dinheiro que você trabalhou a quinzena inteira. Era terrível. Meu Deus do céu, realmente. Realmente. Aí me diz uma coisa, quando foi que você decidiu voltar para Pombos? Então, você terminou o segundo grau lá? Certo. Terminei, né? E quando eu terminei, eu também trabalhava lá para ajudar minha família aqui, né? Não era só para educação também, por exemplo. Eu queria proporcionar algo melhor para os meus pais, para minha família aqui também, que eu continuo morando na zona rural aqui em Areia Grande, né? E aí eu pensei, não, eu tenho que ir para perto da minha família, eu quero voltar para Pombos. Enfim, eu agora terminei o segundo grau, já tenho mais experiência, eu quero buscar outras possibilidades lá. Então eu retomei para cá e fui morar com os meus pais, ainda no sítio, certo? E aí quando eu voltei para cá, eu fiquei sabendo que estava aberto uma vaga, estava sendo feita uma seleção em um dos projetos do CERTA, do qual eu ajudei a fundar quando eu estudava lá. Ah, legal. Que era o fundo rotativo ainda. Né? Uma instituição, Quer dizer, a semente do fundo rotativo que você plantou na época que você estudava... Isso. Germinou, deu fruto e você voltou lá para colher. Isso. Mas é um danadinho mesmo, né? A gente contribuiu naquele processo, que eram vários jovens, eram 120 jovens na formação, e a gente teve a ideia de montar o fundo rotativo, teve uma comissão que tocou, né, que ficou tocando lá, deu continuidade, e eu me ausentei durante esses 2 anos. Mas daí depois eu voltei. Aí abriu esse processo seletivo e eu participei e integrei a equipe. Massa. Ótimo. Integrei a equipe e comecei a fazer parte do fundo rotativo, que logo depois, tempo depois, a gente conseguiu fazer o processo de institucionalização do fundo rotativo, tornando ele em uma instituição formal de microcrédito que deu origem a Acreditar. Então, quem criou a Acreditar foi esse processo que deu origem a Acreditar. Isso, Cara, processo. Acreditar, como é que funciona? Como é que funciona? Acreditar existe ainda? Sim. Como é que funciona o sistema da Acreditar? Um abraço aí pro pessoal da Acreditar, que estão me vendo também. Saudade de vocês. A Acreditar, ela é uma organização social, certo? Ela é uma OCIP. Passei 11 anos lá, Vinícius. 11 anos na Acreditar. 11 anos, Então, quando você voltou de Recife, você participou da seleção, do processo do CERTA, e desde que você começou a fazer parte da Acreditar, você passou 11 anos ininterruptos lá. Isso. Maravilha. Como é que foi essa construção, cara? Foi muito rico, né? Aí foi outra experiência maravilhosa na minha vida, né? Que eu me permiti e contribuí muito também nesse processo, né? Criou uma instituição de microcrédito conduzida por jovens, né? Hoje tem um grupo de pessoas lá que são pessoas maravilhosas, são guerreiras mesmo, por conduzir aquela instituição diante de tanto desafio que a gente tem, né? Para segurar os movimentos sociais hoje funcionando, né? E o pessoal que conduz a Acreditar tem esse perfil. E a gente insistia, era muitos altos e baixos, trabalhar com empreendedorismo, com crédito para pequenos empreendedores. Então eu passei 11 anos nesse processo de lidar com empreendedores, ofertando o crédito e a orientação e aprendendo também com eles, né? E conduzindo a instituição junto com outro grupo de pessoas. Então isso passou por 11 anos. A gente saiu dentro do CERTA, criando um ambiente próprio, tinha sede lá em Glória, a gente chegou a ter um posto de atendimento aqui em Pombos, que até hoje funciona ainda. E em paralelo a isso eu também fui fazer a faculdade. Então foi nessa época. Você não tem cursado a faculdade ainda? Não. Entendi. Foi na época da Acreditar que você resolveu cursar administração. Isso. Né? Eu fiquei pensando qual o curso que eu poderia fazer. Eu não tinha noção ainda do que eu queria de formação acadêmica. E quando eu entrei na Acreditar, quando eu consegui enxergar como é que funcionava um pouco o processo administrativo de uma organização, né, eu digo, não, então eu vou fazer administração, porque aqui eu vou estar aprendendo na prática e vou estar pegando a teoria lá na academia, na faculdade. Então eu fui fazer administração. Cursei 4 anos, né, e concluí em 2010. Em 2010 eu concluí o curso de administração e continuava na Acreditar. Então foi muito bom isso, porque foi um momento riquíssimo da minha vida, porque eu pegava a teoria da faculdade com os professores, aprendia muito, né? E no dia a dia eu vivenciava o processo administrativo, a prática da administração. Bacana, porque convia com os empreendedores, com o desafio dos empreendedores, ajudava a gerenciar a instituição, porque a instituição é gerenciada por um grupo de jovens,
Então, eu também fazia parte do processo de gestão. Então, assim, eu vivia, era bombardeado de conhecimento o tempo todo, certo? Tanto no processo de ambiente de trabalho, que eu estava ajudando a construir, também na faculdade. Então, foi muito bacana esse período, foi um período muito rico para mim. Então, eu tive a oportunidade de participar de vários momentos de formação nos movimentos sociais, viajei para vários estados do país, participei de seminários, de cursos, de conferências, enfim, foi muito rico. Caramba, quer dizer que ele levou até para outros territórios, outros estados. Sim, a gente viajou muito. Eu lembro que a gente conheceu vários estados, participou de vários movimentos. Né? No Ceará, a gente participou do processo formativo em São Paulo e em outros estados por aí também. Maravilha. Muito Cara, bom. você hoje é professor também. É. Também é professor. Também. Então. Você é professor de contabilidade. Eu trabalho numa instituição à noite em Vitória, né? Qual instituição? Eu trabalho no CTMA à noite, né? O CTMA é curso técnico, já está na transição de faculdade, como é que tá? O CTMA é o Centro Técnico Macedo Amorim, né? Que eu dou aula desde 2013 e que agora também estou na faculdade, que é a FAMAN, né? Que está tendo 2 cursos agora, já que é Ciências Contábeis e Recursos Humanos, que já começa agora também. E eu estou lá, também estou trabalhando, estou lecionando na instituição. Para mim é muito bom também, porque a gente, quando é professor, a gente se permite aprender, porque a gente não consegue Estuda levar... mais, Estuda, né? A gente se prepara tem mais. que se preparar, buscar conteúdo, buscar conhecimento, para que a gente leve para os alunos. Então, o processo de aprendizado ele continua. Quais são as matérias, as disciplinas lá que você... Eu leciono ensina? Contabilidade, matemática financeira, gestão de recursos materiais. Então, tem um grupo de disciplinas nessa área administrativa e financeira que eu conduzo aí desde 2013, que eu dou aula lá. E para mim é muito satisfatório também estar na sala de aula. E para os alunos é satisfatório também. Manassés é um professor querido. Eu espero que seja, né? Bom, Manassés não é Caxias, não. Eu acho que eu sou um pouco. Um pouquinho. Eu acho que eu sou. Eu sou muito comprometido, né? Então, assim, eu não saio da minha casa depois de um dia de trabalho para dar 2 horas de aula em Vitória, sem para estar lá simplesmente fazer qualquer coisa. Então eu sou muito comprometido, eu reconheço isso. E tu posso até ser Caxias mesmo um pouco, porque eu quero dar o melhor. Os alunos de Manassés que estão assistindo, coloca nos comentários aí. Se é um bom professor, se é Caxias. Vamos ver se a galera vai comentar. Talvez, acho que eles vão dizer, eu ensino, mas posso ser chato. Maravilha, cara. E me diz uma coisa. Você passou, Manassés, por uma história muito bacana, uma história muito bonita. A gente percebe você falando, a gente percebe que você fala da educação, do conhecimento de uma forma muito bacana, muito bonita. Né? Da necessidade de estudar, de correr atrás, de buscar. Cara, o que é que falta Manassés fazer? O que é que falta? Porque você também tem... Você fez a universidade, você fez a curso de administração. Sim. Cursou... Fiz... após, não foi? Especialização? Fiz uma pós com especialização em administração financeira na UPE, 2012. Eu concluí uma especialização na UPE. Também bastante desafiador, Vinícius, porque eu trabalhava durante o dia, após era 3 dias por semana à noite em Recife. Então eu acordava cedinho para trabalhar aqui em Glória. E aqui em Pombos também, que eu trabalhava na região. Né? E quando eu largava, eu trabalhava para Recife. Chegava de Recife bem à noite. Isso um pouco mais de um ano, né? Na pós-graduação lá em Recife à noite, que eu fiz na área financeira. E agora estou concluindo uma outra especialização pela Universidade Rural Pernambuco, que é em gestão pública. Né? Gestão pública. Gestão pública. Está sendo uma outra experiência também para mim, muito boa. Mas é isso. Entendi. Então... Ainda quer ir mais além? Vinícius, eu quero, cara. A minha mãe às vezes me pergunta, tu não vai parar não? Esse menino só vive com computador, com livro, fica estudando, não para. Não vai descansar um pouco. É porque às vezes cansa também, normalmente, sim. Né? Mas eu não quero, eu não me vejo parado de buscar conhecimento. Eu acho que pra mim é uma necessidade, é necessário, sabe? Então vai vir mestrado. É o meu sonho, cara, é meu desafio aí pela doutorado. frente. O mestrado e doutorado com certeza vai vir pela frente. Vai virar alienígena. O alienígena na matemática. Com certeza vai vir pela frente, porque eu não quero parar por aqui. Você também tem empresa. Você presta consultoria. Sim. Como é que funciona a tua empresa? Quando eu me desliguei de acreditar, em 2016, né, eu já trouxe um conhecimento, assim, uma bagagem de aprendizado de 11 anos, né, tanto da faculdade quanto do aprendizado no ambiente de trabalho mesmo, trabalhando sobre empreendedorismo, principalmente para microempreendedores. Então, eu decidi ofertar um serviço que é de orientação para as pessoas que têm pequenos negócios, para os empreendedores. Bacana. Que bom. Então, porque assim, Vinícius, o que é que a gente percebe? A gente vê que tem muitas pessoas empreendendo, ganhando dinheiro, criando negócios, né?
A gente sabe também que o cenário de mercado formal, para você conseguir emprego com carteira assinada, cada vez mais diminui. Está mais difícil. Está mais difícil, né? A qualificação ela é exigida, a experiência, etc. Então as pessoas estão empreendendo. E que bom que as pessoas têm essa habilidade de empreender para ganhar seu dinheiro e ter alternativas. Né? Mas o que eu percebo também, que é muito nítido, é que muitas das pessoas que estão empreendendo têm dificuldade na gestão do negócio, no controle, sabe? De ter algumas habilidades que favoreçam a gestão do negócio, que façam com que o negócio seja mais rentável, que gerencie melhor os recursos financeiros, algumas ferramentas, alguns mecanismos de gestão que possa proporcionar o avanço do negócio. Então, é nesse sentido aí que eu tento ajudar, que eu tento contribuir, né, prestando esse serviço para algumas pessoas, para alguns empreendedores. É de extrema importância, né, Manassés? Eu vi um dado uma vez, não sei se é verdade, que a empresa ela tinha, não sei se era 2 anos, que até 2 anos ela ficava no vermelho, que tem um tempo aí hábil para a pessoa saber se o negócio vai para frente ou não. Porque aí o ponto de equilíbrio, a gente chama de ponto de equilíbrio, né, que você faz um investimento, né, e quando é que ele vai ter a rentabilidade suficiente para pagar o custo que você teve e começar a dar lucro real. Né? Então, as pessoas se perdem muito porque acham que tudo que entra no caixa, às vezes, é lucro e não é. Né? Receita não é lucro. Há uma grande distinção aí entre uma coisa e outra. Então, são coisas básicas que precisam saber a respeito da gestão do negócio, que muitas pessoas ainda não têm essa habilidade. Então, é nesse sentido que eu presto meu serviço, ajudo algumas pessoas. Desde que eu saí de acreditar, que eu continuo ainda atendendo algumas pessoas e... Então você também tem vários clientes nessa... Tenho. Vai ganhar mais um. Porque eu tô para abrir um MEI. Eu quero abrir um MEI. E, cara, aparentemente, você olhando assim, é uma coisa simples. Mas surgiu 1 milhão de dúvidas em relação ao MEI. Mas tem, é normal. Você tem muito MEI aqui na cidade também? Tem. A maioria das pessoas que eu atendo, que me procuram, é em dúvida em relação a isso, a se formalizar, é mudar de categoria de empresa, na hora de prestar contas, enfim. Tem uma infinidade de situações que as pessoas recorrem a mim para ajudar. E eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Entendi. É muito bacana, né, você atender um cliente e o negócio dele talvez não estava indo mais ou menos, se você consegue organizar tudo e você vê a coisa deslanchando. É satisfatório, né? Tem pessoas aqui em Pombos, inclusive, assim, que eu vendo do trajetório bem do início, de quando começou, e a pessoa está bem estruturada, né, e tá avançando, e continua me chamando. Mas e agora eu preciso disso, agora eu preciso de mais alguma coisa. Maravilha. Sempre precisando, porque o processo evolutivo é normal. É verdade. Você é um cara que gosta de desafio. Eu gosto. Posso lhe fazer um desafio? Claro. É um tema muito interessante, muito importante, inclusive para as pessoas que são principalmente microempreendedores, né? Que, como você falou, cada dia mais cresce, sim, né? O número não para. O que é que você acha da gente fazer um programa aqui, de você fazer um programa aqui, falando sobre empreendedorismo? Tirando as dúvidas do pessoal, falando sobre MEI, o que é que você acha? Vinícius. Vamos encarar o desafio? Cara, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar, por que não, né? Mais esse desafio. Por que não, né? Claro. Você já tem pouca coisa pra fazer. Mas a gente acha um tempinho. A gente acha um tempinho e a gente... Porque o mínimo de contribuição que eu puder dar, né? Eu acho que vai ajudar alguém. Então, se eu conseguir ajudar alguém, já tô contribuindo. Você vê, Manassés. Hoje, qual é a tua situação hoje, profissionalmente falando? Vinícius, hoje eu estou secretário adjunto daqui da assistência social do município de Pombos, né? Presta serviço para o município, né? Quero até agradecer a oportunidade, está sendo maravilhoso para mim, né? Ter essa oportunidade de estar contribuindo e aprendendo muito também, né? Está sendo maravilhoso para mim. Isso eu faço durante o dia, à noite eu dou aula em Vitória, 2, 3 dias por semana. Né? Presta esse serviço também para os microempreendedores individuais ou para não para MEI, também para outros tipos de empreendedores, presta esse serviço, né? É isso, então. E agora vai ter um programa aqui na Vinte TV falando sobre empreendedorismo. Pronto, vamos embora, vamos fazer. Você tem tempo suficiente, você tem tempo demais. Nem tanto assim, ainda tem aposta terminando ainda também, enfim, mas é sério, aceita o desafio de coração? Aceito, Vinícius, maravilha. Aceito. Pode contar comigo, a gente vai fazer isso. Já pode ir pesquisando o nome do programa. Tá certo, eu vou pesquisar e vou começar a montar alguns materiais pra gente dialogar aqui. Maravilha. Pra gente contribuir com as pessoas que têm negócio aí. Vamos embora. Ou que queira abrir um negócio, né? É isso, com certeza. Meu irmão, brigadão por ter vindo, cara. É isso, Vinícius, eu que agradeço. Prazer, você sabe, eu lhe considero muito, tenho sua amizade por um apreço muito grande. Obrigado. Por sua amizade. E agora, depois dessa, eu virei fã. Obrigado mesmo, Vinícius. Eu fico agradecido também pela oportunidade de a gente conversar um pouco, né? Se conhecer um pouco mais também, né? Com certeza. E às vezes a gente vê as pessoas e acaba não conhecendo muito quem é ela, o que é que ela faz. Verdade. Né? E é isso, eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigado. Só para finalizar, você ainda é jovem?
né? Eu, Ainda é. eu tenho 33 anos. Segundo a ONU, jovem é até 32. Então a gente já faz um ano que a gente saiu dessa. A gente já não está mais na faixa etária, né? Mas eu me considero jovem. Eu também. Eu proíbo as meninas, o pessoal me chamar de senhor. Olha, senhor, pelo amor de Deus, tá logo dor no coração. Me chama Vinícius pelo nome. Faz o seguinte, cara, manda um recado pra nossa juventude aqui da cidade de Pombos. Certo. Aqui da cidade de Pombos. Que às vezes tem intenção de empreender, ou que tem dúvidas relacionadas a esse assunto. Às vezes tem medo, porque o medo faz a pessoa retroceder. Sim. Né? Manda um recado para eles, para mostrar que é possível seguir, é possível ir em frente. Vinícius, o que eu tenho assim para dizer pro pessoal é que tem algumas questões que precisam serem vistas, sabe, e acreditada, né? Eu como jovem, desde o início, acreditando muito no processo da educação como um processo transformador na minha vida, eu recomendo isso para os demais jovens, sabe? De buscar, de estudar, que for empreender também, né? Acreditar no potencial, porque muitas vezes, porque é jovem, incapaz, é impossível conseguir. Não é impossível não. Acho que a primeira pessoa a acreditar tem que ser nós mesmos, sabe? Nos nossos potenciais. Porque nós temos muito, né? E nós temos que aceitar os desafios de forma positiva e buscar mesmo alternativas para superar eles diariamente, porque os desafios sempre vão vir e a gente precisa estar preparado e forte para ir superando eles. E para mim, a minha saída foi o processo da educação, né? A educação foi a transformação na minha vida. Então eu recomendo aí que as pessoas sigam esse caminho, que pode ser um caminho árduo, longo, né? De médio ou de longo prazo, mas os frutos uma hora vai chegar, vai dar certo. Maravilha. Obrigadão, meu irmão. Que é isso, Vinícius. Valeu mesmo. Um abraço. Pessoal, vocês gostaram da nossa entrevista de hoje? Então, olha, deixa sua opinião nos comentários, compartilha essa entrevista, dê o seu like e até o próximo programa, se Deus quiser.